Sabe aquela impressão de que algumas empresas simplesmente decolam, enquanto outras parecem dar tiro para tudo que é lado? Pois é, muitas vezes o segredo está num negócio que funciona como um verdadeiro GPS para o crescimento, a inteligência comercial. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quantas decisões importantes no dia a dia são tomadas na base do eu acho que? É o famoso achismo. Uma aposta, né? Mas, com um mercado competitivo como tá, será que dá para continuar dependendo da sorte? Bom, e o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é esse problema de vender no escuro. Depois, vamos definir de vez o que é inteligência comercial, como criar um mapa para o crescimento, montar uma estratégia que realmente usa os dados e, claro, no final ver os resultados, o que a gente chama de potência com controle. Vamos começar por uma sensação que, olha, quase todo líder de negócio já sentiu. Aquela certeza de que existe mais mercado para explorar, muito mais cliente para alcançar, mas sem a menor ideia de onde eles estão ou quantos eles são. É como tentar navegar num nevoeiro denso, sabe? E isso é o que a gente chama de vender no escuro. A equipe se esforça, trabalha duro, mas os resultados parecem meio aleatórios. Dá para crescer assim por um tempo? Claro que dá. O problema é que sorte não é estratégia. Na hora de escalar de verdade, essa abordagem simplesmente não se sustenta. E olha, os números mostram bem esse desperdício. Pensa só, pesquisas mostram que 63% do tempo de um vendedor é gasto com atividades que não são vender. É tempo prospectando manualmente, tentando adivinhar quem é o cliente certo. É como se em uma viagem de carro a pessoa passasse 2/3 do tempo procurando o mapa, em vez de, dirigir. Então, como é que a gente sai dessa escuridão toda? A resposta é a inteligência comercial. Pense nela como o melhor GPS que um negócio poderia ter. Traduzindo isso de um jeito bem simples, inteligência comercial, ou IC, é basicamente o processo de transformar um monte de dados do mercado em decisões inteligentes. E veja bem, não estamos falando de comprar lista de e-mail, hein? É sobre entender o cenário lá fora para guiar cada passo da equipe de vendas com precisão. E a mudança que isso provoca, nossa, é brutal. A gente sai do achismo e entra de cabeça na era dos dados. A gente troca aquele esforço todo desorganizado por uma estratégia que é quase cirúrgica. E o mais importante de tudo, a gente abandona os resultados imprevisíveis e começa a construir um crescimento que é, sim, previsível e escalável. Certo? O conceito está claro. Agora vamos para a prática. Como que a IC ajuda a criar, de fato, um mapa para o crescimento? Bom, o ponto de partida é entender o tamanho real do campo de jogo. O primeiro passo é o mais fundamental de todos: medir o tamanho do mercado. Sabe, antes de sonhar com aquela meta de crescer 50%, é preciso saber se esse potencial todo existe de verdade. É hora de trocar o otimismo puro por dados bem concretos. E uma ferramenta poderosa para fazer isso é a estrutura TAM, SAM e SOM. Pensa assim, ó. O TAM é o universo inteiro, digamos. Todas as 90 mil farmácias do Brasil. O SAM já é uma fatia disso, a parte que o seu produto realmente atende, tipo umas 23 mil farmácias qualificadas. E o SOM? Bom, o SOM é a sua meta realista para o ano, ativar 10 mil delas. Vamos ver um exemplo real aqui do mercado B2B no Brasil. O universo começa com 20 milhões de CNPJs. Se a gente filtra e tira os MEIs, por exemplo, já cai para 13 milhões. E se o foco for só em empresas com mais de 10 funcionários, o nosso mercado de verdade se resume a 630 mil. Aí se transforma um oceano gigantesco num lago bem mais fácil de pescar. Beleza! Mapa em mãos, agora é hora de traçar a rota. Vamos ver como transformar toda essa informação em uma estratégia de vendas que é muito mais eficiente. Basicamente, a estratégia se resume a responder 3 perguntas bem simples. Primeiro, região. Onde é que estão os melhores clientes? Segundo, porte. Qual o tamanho ideal da empresa que costuma comprar a minha solução? E terceiro, setor. Em quais indústrias o que eu vendo gera mais valor? E a melhor parte disso tudo, muitas vezes esses dados já são públicos. São verdadeiras minas de ouro só esperando para serem exploradas. Portais de transparência, dados da Receita, sites de associações. A informação está lá, na maioria das vezes de graça e já meio organizada. E, finalmente, o que se ganha com tudo isso? Qual é o resultado prático de implementar a inteligência comercial? E a resposta não é só vender mais, é vender muito melhor.
A expressão que melhor define o resultado é potência com controle. É a diferença entre um foguete sem rumo e um foguete com um sistema de navegação de ponta. A gente não só ganha força para crescer, como também passa a saber exatamente para onde está indo. Tem uma história clássica que ilustra isso perfeitamente. Um supermercado descobriu, analisando os dados, que homens que compravam fraldas à noite também levavam cerveja. O que eles fizeram? Colocaram os dois produtos, um perto do outro. As vendas de cerveja dispararam. A pergunta que fica é: qual é a cerveja e a fralda do seu negócio? Que correlação que ninguém imagina os dados podem revelar? E olha, isso não precisa levar uma eternidade para acontecer. Pensa nessa jornada aqui. No primeiro dia, se definem as perguntas certas. Na primeira semana, já dá para ter um mapa do mercado. Em um mês, as equipes já têm listas de prospecção inteligentes. Em um ano, a previsibilidade vira a norma, não mais a exceção. E com isso, a gente volta para o começo, mas agora com uma visão totalmente diferente. A inteligência comercial é a luz que guia o caminho. A única pergunta que realmente fica no ar é: a sua empresa, ela está pronta para sair do escuro?